Olá a todos, salve Maria, pessoal, Frederico aqui, mais um vídeo novo aí pro canal. Então curtam, comentem, se inscrevam já, né, para ajudar o canal a crescer e sempre ajudando os canais católicos no YouTube. E pessoal, hoje o vídeo é muito interessante e é muito importante. Por quê? Porque o nosso amigo Lucas Banzoli, o maior teólogo de todos os tempos, resolveu fazer um vídeo, né, respondendo ao nosso vídeo denúncia, onde nós, através de uma análise, né, chegamos à conclusão, na nossa opinião, de que existe forte evidências de plágio, aliás, plágio não, desculpa, de adulterações, né, na obra de Lucas Banzoli em defesa da Sola Escritura, né? Na nossa opinião, existem evidências de adulterações nessa obra aqui. E ele fez o vídeo resposta a nós e nós estaremos refutando ponto a ponto, né, desse vídeo dele. Mas, primeiramente, eu gostaria de, pessoal, fazer um vídeo parabenizando o Lucas Lancaster. Por quê? Porque o Lucas Lancaster fez um vídeo sobre a primazia do Bispo de Roma e dentre 150 citações, o Banzoli achou uma citação que ele disse que estava adulterado do Lucas Lancaster e ele fez um vídeo arrebentando o Lucas Lancaster, xingando ele de adulterador para cima porque ele disse que tinha uma adulteração ali dentro. E o Lucas Lancaster fez um vídeo dizendo que na realidade aquela citação era de uma versão latina do Deus de Cesareia, né? Não foi uma adulteração e mesmo assim ele fez o vídeo se retratando. Eu tenho muitas divergências, né, e críticas ao Lucas Lancaster, mas nessa daí ele tem os meus parabéns, né? Diferente do Lucas Banzoli, que preferiu fazer um vídeo nos atacando, né, e negando os fatos na cara dura, né, fatos claros. Então, pessoal, eu vou estar respondendo ele aqui. Vai ser um vídeo muito legal. Mas, primeiramente, para vocês saberem, nesse vídeo do Lucas Banzoli, pessoal, ele simplesmente passa mais de 10 minutos ofendendo o Conde Lopê. Chamando o Conde de burro, de ignorante, né, de várias coisas. Eu vou falar uma coisa aqui para você, Banzoli. O Conde Lopê, cara, você vai ficar a tua vida inteira e tu nunca vai ler o que o Conde Lopê já leu numa semana. Se Gabriel tá falando que o Conde é uma pessoa que tem um grande cabedal histórico, literário, né, cultural, é porque é verdade, ele tem mesmo. Isso é uma das coisas que eu admiro do Conde Lopé. É uma pessoa que tem muito, muito a acrescentar e dizer a outras pessoas, é uma pessoa que, sabe, tem de fato conteúdo, né? Diferente do Lucas Banzoli, que nunca leu um livro inteiro na vida dele. Isso é muito claro para mim. Ele é teólogo Ctrl F. Ele baixa documento, dá o Ctrl F, procura a palavra-chave, finge que lê o livro. Ou ele pega citações de blogs estrangeiros, como por exemplo do James Swan. Né? Já vi ele fazendo isso, inclusive. Ou ele pega, pesquisa no Google a palavra-chave e o primeiro livro que o Google joga para ele, ele cita ali como se ele conhecesse o livro. É hilário, hilário. Né? Mas, pessoal, então talvez eu acho que seja inveja. O Lucas Banzoli tem muita inveja do Conde. Provavelmente é isso daí. Ele chegou também, pessoal, olha o nível da baixaria. Ele chegou a dizer que o Conde era feio, feio, grotesco, acho que foi a palavra, sei lá. Disse que o Conde Lopé era feio, né? Perguntando se ele não tinha espelho em casa e coisas do tipo. Mas agora eu te pergunto, ô Lucas Basoli, seja sincero com você. Agora eu vou fazer a pergunta para você. Cara, você não tem espelho na tua casa? Você sim não tem espelho na tua casa. Olhe pra tua cara. Olhe pra tua cara, se toque, cara. Olha quem é você. Para você vir querer chamar alguém de feio. Eu não vou falar o que você é aqui nesse vídeo e também não vou te adjetivar como você merece, porque você tá com esse negocinho aí, né, que a gente sabe bem o que, né, de processo, pode querer utilizar isso contra mim depois. Então não vou te adjetivar, pelo menos nesse vídeo, como você merece, né? Enfim, vai ser um vídeo educado. Mas, pessoal, dito isso, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, sabe o que é hilário? O que é hilário é que o Lucas Banzoli, ele simplesmente ignorou todas as citações que eu fiz, onde eu mostrei que explicitamente estavam adulterados, né? Ou pelo menos não constavam como nos originais. Eles preferiram se apegar a vídeos onde eu mesmo disse que o contexto estava adulterado e simplesmente ignorou, né, aquelas partes onde o texto estava adulterado que eu mostrei. Eu vou estar colocando aqui para todo mundo ver, a gente já vai começar o vídeo assim, para vocês verem que existem textos que eu citei no meu próprio vídeo ali anteriormente que estão sim adulterados, né? Ou pelo menos, né, não constam como nos originais, né? Então presta atenção como eu coloquei esses textos aqui, o Lucas Banzó preferiu ignorar, cortina de fumaça, ignorou e bateu em outras coisas. Presta atenção. Pessoal, primeira citação aqui que ele ignorou. Esse texto aqui de Justino, onde ele cita esses dois textos. E olha só, ele coloca, temos que
de provar nas escrituras, temos também que provar por muitas escrituras. Ele diz que São Justino tem o princípio, e olha só o que ele diz, né? Como vemos na apresentação das provas bíblicas nos postos de fé, não era uma sugestão, era algo tão necessário que ele tinha que provar o que ele dizia. Como se ele estivesse dizendo que São Justino dizia que necessariamente aquilo tinha que ser provado pelas escrituras. Sendo que eu mostrei que na realidade não é isso que o texto está dizendo. O Banzoli, esse texto aqui sim, explicitamente não consta como está nos originais, né? Que ao meu ver, na minha opinião, é uma adulteração, né? Prestem atenção como está no texto da New Advent e depois eu vou colocar no texto da Paulus, para ele não ter desculpinha nenhuma. Olhe como está nos dois textos aqui. Pessoal, olha aqui, texto da New Advent, capítulo 36, que eu mostrei no vídeo anterior. Olha só, olha como está aqui. Mas que este não era o Pai, nós provamos pelas Escrituras no passado. E olha aqui a segunda citação. E que a pedra simbolicamente proclamava Cristo, também provamos por muitas Escrituras. Está no passado. Eu vou até colocar no original aqui, ó. Olha só. Olha só. We have proved from the Scriptures. Olha só, mesma coisa aqui, no passado também. Então, eu tenho que ele está falando que eu provei pelas escrituras. Não que é uma necessidade, não que é um princípio, como o Banzoli está argumentando no vídeo dele. E agora, para não ter desculpinha também, olha como está no texto da Paulus. Olha só, capítulo 86, e já demonstramos pelas escrituras que esse Deus não era o Pai. Tendo Jacó, ele continua, né? Também já demonstramos, repetimos, já demonstramos. Como está na New Advent, nós provamos. Ó, de novo, nós provamos pelas escrituras, está no passado. E o Banzoli, como está no livro do Banzoli, mas nós temos que provar nas escrituras. E, de novo, também temos que provar nas escrituras. E olha o que ele comenta. Era algo tão necessário que ele tinha que provar pela escritura que ele dizia. Ou seja, o Banzoli está colocando aqui como princípio. Isso aqui, pelo menos na nossa opinião, é uma adulteração, sim. Né? Então, o primeiro texto já está aqui para provar. Tem texto adulterado no livro do Banzoli, na nossa opinião, pelo menos. Né? Isso daqui já seria o bastante para me dar o direito de fazer um vídeo debulhando o Banzoli. Porque foi isso que ele fez com o Lancaster. Por causa de uma citação, ele fez um vídeo chamando o Lancaster de adulterador. E esse texto aqui, ele omitiu para os seguidores no vídeo dele. Ele fingiu que não existiu. Então tá aqui, provado. Primeiro texto que tem adulteração. E agora, Banzoli, vai falar o quê? Que você pegou de uma outra tradução, tem uma outra pessoa que traduz assim, mas essa outra pessoa também teria adulterado o texto, né? Por quê? Porque no grego também está no passado. Eu conferi no grego, quem quiser pode me desmascarar se eu estou mentindo. No grego está que foi no passado. Eu provei, eu demonstrei pelas escrituras, não como um princípio que eu tenho que provar. Primeira adulteração. Agora vamos para Orígenes. Olha o que o Banzoli diz. Quando ele entrava em debates teológicos, Orígenes fazia questão de dizer que a discussão em pauta deveria ser resolvida com base na Bíblia. Ele cita os textos. Dentre eles, ele cita esse texto aqui, ó. Importa, portanto, que use dessas coisas como de elementos e fundamentos, segundo o mandamento que diz: iluminai-vos pela luz da ciência, todo aquele que deseja construir uma série e um corpo de razões de todas essas coisas para investigar por meio das afirmações manifestas e necessárias o que haja de verdade em cada uma delas, e edificar um corpo de exemplos de afirmações a partir do que tiver encontrado nas Sagradas Escrituras. Ele simplesmente para aqui. E repetido, o Banzoli diz que toda a discussão deve ser pautada nas Escrituras e ele para aqui, né, dizendo que deveria ser só nas Escrituras. Mas olha como está na New Advent primeiramente. Olha só, é este texto aqui, ó. Como dissemos, um corpo de doutrina por meio de ilustrações e argumentos, sejam aqueles que ele descobriu na Sagrada Escritura ou que ele deduziu rastreando de perto as consequências e seguindo o método correto. Isso daqui ele omite. E, inclusive, omite isso daqui também, se sejam, para dar a entender que é só a Escritura. Mas não, omite o sejam e tudo isso daqui. Ou seja, o argumento vai contra o Banzoli, porque tanto isso daqui quanto tudo isso daqui que ele falou antes serve como modelo para formar um corpo, né? E o Banzoli coloca como se estivesse falando só das escrituras, né? Agora, olha como está no texto da Paulus. Ó, e construir, esse texto aqui, ó. E construir, como acabamos de dizer, um só corpo, com demonstrações e afirmações, quer as que descobrimos nas Sagradas Escrituras, quer as que encontramos no encadeamento da própria investigação e na manutenção do discurso correto, ou seja, omitimos aqui também, ou seja, de novo, ó, e até, ó, quer, né, as que, ou seja, mostrando que tem mais coisas, ou seja, isso daqui, pessoal,
Repetido, ó como tá no texto do Banzoli. Ele coloca como se fosse só as escrituras. E omite os dois textos. Ou seja, na New Advent tá do jeito, da Paulo tá do jeito, e o Banzoli tá contra as duas. E agora, Banzoli? De novo, você pegou de uma outra tradução que ninguém conhece, que só você tem, né? E essa tradução também omitiu essa última parte? Na nossa opinião, isso daqui é adulteração. Né? Ou seja, mais um exemplo aqui para vocês. Pessoal, próxima citação. São Basílio Magno. Olha o texto que ele cita aqui de São Basílio Magno. Olha como está no texto do Banzoli. Mas esta forma de dar glória a Deus é acusada por não constar nas escrituras. Isso cita o Banzoli. Olha o que ele diz sobre esse texto. Quando algum ponto de fé não estava presente nas escrituras, tinha que ser recusado. Ele cita esse texto aqui, né? Mas essa forma de dar glória nos é recusada por não constar nas escrituras. Olha como está no texto, de fato, que ele está citando. Primeiramente, New Advent. É esse texto aqui. Olha só. Olha só. Se for concedido que assim como somos batizados, também estamos sob a obrigação de crer e fazemos nossa confissão nos mesmos termos do nosso batismo, de acordo com a tradição de nosso batismo e em conformidade com os princípios da verdadeira religião, que nossos oponentes nos concedam também o direito de sermos tão consistentes em nossa atribuição de glória quanto em nossa confissão de fé. Se eles precisam... Ó, isso daqui já ele fez um resumo com isso daqui tudo. Olha só, como se fosse uma coisa só. Enfim, se eles depreciam nossa doxologia com base em sua falta de autoridade escrita, aquilo que os outros estavam dizendo, que nos apresente a evidência escrita para a confissão de nossa fé e os outros assuntos que enumeramos. Daí ele fala que isso daí é através da tradição, não está escrito. Ou seja, não é aquilo que o Banzoli está falando. Ele está falando que esse é o argumento dos outros, e inclusive ele está dizendo o oposto. E agora, olha como está no texto da Paulo, esse texto aqui também. Presta atenção. Olha só, é esse texto aqui, né? Capítulo 77, né? De São Basílio de Magno. Consequentemente, não seja permitido também gloriar conforme nossa fé. Não, olha isso, nem está falando de escritura aqui. De novo, ele mutilou o texto. Mas, se esta forma de dar glória não se recusada por não constar nas escrituras, sejam-nos mostradas provas escritas da profissão de fé e de todo o restante que enumeramos, desde que há tantas coisas que não foram escritas e por aí vai. Ou seja, ele está falando que esse é o argumento dos outros. O Banzoli coloca como se fosse do São Basílio de Cesareia aqui. E, de novo, esse texto aqui do Banzoli não existe. Perceba, compare esse texto aqui com o que está no texto da Paulus. Não existe. Compare com o que está no texto da New Advent. Não existe. O Banzoli inventou. Aliás, ele pegou toda a citação, ele mutilou ela e formou como se fosse uma coisa só. Portanto, na nossa opinião, é uma adulteração. E agora, Banzoli vai fazer o quê? Também você pegou de uma outra tradução que ninguém conhece, só você? E agora? Pessoal, próximo texto. Santo Ambrósio. Olha só o que ele diz. Somos instruídos e ensinados que o que é correto é colocar as escrituras em primeiro lugar. Isso cita Banzoli. E olha o que ele diz aqui, né? Sobre Santo Ambrósio. Isso nos explica o porquê ele diz que as escrituras estavam em primeiro lugar, como autoridade suprema, sem citar nenhuma autoridade igual ou mesmo inferior a ela. De novo, o que é correto é colocar as escrituras em primeiro lugar, no Banzoli, como está na New Advent. Somos instruídos e ensinados que o que é decente é colocado em nossas escrituras em primeiro lugar. E agora, o que vai falar, Banzoli? É uma adulteração clara, né? Pelo menos na nossa opinião, repetindo. E não existe tradução nessa obra aqui de Santo Ambrósio da Paulus. Então, da onde você tirou isso? Você tirou de algum site obscuro que só você tem? De alguma tradução obscura que só você tem? Uma tradução do Google, não sei. Mas você viu que o texto da New Advent traduz o que é decente colocado em primeiro lugar. E agora, qual que é a tua desculpa? Mais uma, no que a nosso ver, é uma adulteração. Próximo. Pessoal, próximo texto, Santo Agostinho, onde ele pegou esse texto aqui, porque eu não posso mostrar de modo algum que eu acertadamente acredito, a não ser que eu confirme aquela crença pela autoridade das escrituras. O Banzoli atribui isso a Santo Agostinho, só que na realidade é Fortunato quem está dizendo isso daqui. Né? Disputa contra o Fortunato. Olha o que o Banzoli diz. Agora, Agostinho insistia em dizer que é somente pela confirmação das escrituras que os pontos de fé podem ser considerados. Ele usa isso daqui para argumentar que Santo Agostinho estava dizendo isso daqui. E na realidade, como a gente viu, isso daqui não é Santo Agostinho, é Fortunato que está dizendo. Portanto, na nossa opinião, é uma falsificação. Ou seja, mostrei um monte aqui que o Banzoli
simplesmente ignorou, porque ele sabe que ele não teria resposta, ele sabe que não existe resposta para isso daqui, e ele ignorou e foi para as outras que eu mesmo tinha falado que era mais o contexto, e que eu vou refutar tudo ainda. Aguardem, mas é só para mostrar de cara para vocês que tem na nossa opinião, tem adulterações sim, nesse texto aqui, e qualquer um tá vendo esse negócio e não tem como apelar para Paulus agora, não. E o Banzoli, ele simplesmente ignorou e omitiu com uma cortina de fumaça para não deixar os seguidores dele descobrir que isso daqui está no livro dele. Essa é a verdade. Então, já está provado esse ponto aqui. Então, tá provado. Então, os seguidores do Banzoli, quebrem a cara. E agora a gente vai começar a reagir à argumentação do Banzoli. Vocês vão ver que é uma coisa mais hilária do mundo. Vai ser tudo respondido aqui. Prestem atenção. Pessoal, mas onde está a falsificação desse texto? Tá aqui, ó. Nessa última parte. Essa parte aqui. Para que seja um fundamento e o pilar de nossa fé. Não sabe o básico nem da gramática, muito menos do inglês, né? Porque ele foi lá e pegou o New Advent. Vou até voltar aqui pra vocês verem o que ele fez. Ele mostrou que no New Advent tá para ser e não para serem. E por isso eu adulterei a tradução do New Advent colocando para serem. Por quê? Porque ele não sabe, ele literalmente não aprendeu o verbo to be na aula da titia Joana da quinta série do Fundamental. É uma coisa inacreditável. Ele não sabe que o to be é neutro. Ele acha que é singular. E isso pode ser traduzido como singular mesmo, né? Em toda ocasião, toda hipótese. Então, como ele faltou na aula de inglês da titia Joana da quinta série, eu vou aqui dar uma aula bem basicona mesmo, até porque eu não sou professor de inglês, mas pelo menos eu sei o básico do verbo to be. Vamos colocar aqui para ser. Vamos ver como que ele vai traduzir isso. To be. Ok, agora o Arena Católica vai ficar surpreso com uma coisa. Olha o que eu vou fazer aqui. Para serem. Meu Deus, é o to be também. Nossa, talvez a cabeça dele no inglês pra uma palavra ser. Banzoli, já que você partiu para esse tipo de expediente, agora você me deu a legalidade para eu dar carteirada para cima de você. Né? Você simplesmente não sabe quem é a pessoa que você está falando. Né? Por quê? Pessoal, eu não somente domino o inglês moderno, como eu leio o inglês médio da Idade Média. Inclusive, pessoal, nesse momento, eu estou traduzindo uma homilia diretamente do inglês médio do John Mirk, que era um clérigo do século XIV. Vou até mostrar aqui a obra dele. Olha aqui, esta aqui é a obra do John Mirk, né, que é um clérigo da Inglaterra do século XIV, né, uma coleção de homilias. Eu já traduzi várias homilias do John Mirk diretamente do inglês médio. E agora, nesse momento, eu estou traduzindo, inclusive, uma homilia, né, dessa obra aqui, para a Fraternidade Newman. Então, logo mais, pessoal, nas próximas semanas, eu já estava falando com algumas pessoas lá, eu vou publicar pela Fraternidade Newman uma tradução minha dessa homilia aqui, presta atenção. Ó, essa daqui, né, que é uma homilia do quê? Da Assunção da Virgem Maria. Estou traduzindo nesse momento, né? Logo mais eu publico pela Fraternidade Newman. É um inglês, né, que é literalmente o inglês médio, né? E agora, Banzoli, você consegue traduzir isso daqui? Eu faço um desafio para você. Banzoli, traduz esse texto aqui. E olha só, John Mirk acreditava na Assunção da Virgem Maria, hein? Olha só, né? Idade Média. Banzoli, traduz, eu faço um desafio para você. Você consegue traduzir isso daqui? Pelo menos você sabe qual é essa letra aqui, o nome dela? Você sabe qual é o nome dessa letra? Banzoli, acho que você não sabe, né? Você conhece, você consegue traduzir? Né? Pausa aí, se quiser até te mandar um livro, eu desafio você traduzir esse livro aqui, né? Esse pessoal que te segue, né? Eu estou traduzindo essa homilia, inclusive já mandei uma parte dela pro Anderson lá da Fraternidade Newman, e logo mais eu vou estar publicando lá pela Fraternidade Newman, né? Para quem quiser, uma homilia diretamente do inglês médio. Né? Inclusive, alguns eu até traduzi junto com a minha namorada, né? Nós temos esse passatempo de ficar traduzindo esse tipo de coisa. Ou seja, eu domino o inglês moderno, eu leio e traduzo o inglês médio, e não só para por aí. Eu sou estudante, Banzoli, do inglês antigo. Exatamente. Olha só, olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu vou até ver se aparece aqui para vocês, né? A crônica anglo-saxã provavelmente vai estar virada. Vocês não vão conseguir ver, né? Inclusive eu estou traduzindo, de novo vai estar invertido, mas eu espero que vocês consigam ver alguma coisa. Deixa eu tirar esse marcador aqui, né? Que é diretamente, vocês não conseguem ver, mas é uma homilia diretamente do inglês médio. Inclusive eu tenho PDF para te mostrar aqui. Olha aqui, eu tenho ela em PDF, né, crônica anglo-saxã. Vou pegar a parte que ela tem a crônica, né, no próprio inglês moderno, mas na seção final possui ela em inglês antigo. Deixa eu achar aqui. Olha aqui, é o manuscrito Parker, né? Mas olha, você conhece o que é isso daqui? O Parker Manuscript? Você nem sabe o que é, né? Inclusive, daqui é a versão A. Ô Banzoli, você consegue traduzir esse texto aqui pra gente? Você tem a capacidade de traduzir o primeiro capítulo dessa obra? Né? Até aqui, pode ser até aqui. Né? O Banzoli, eu traduzo esse texto. Né? Porque eu sou estudante de inglês moderno. Inclusive, eu já tenho a capacidade, inclusive, de ler a crônica anglo-saxã. Né? Ou seja, não somente eu domino o inglês moderno, quanto o inglês médio, e também sou estudante e estou aprendendo o inglês antigo.
né? Ou seja, eu tenho um amplo domínio da língua inglesa. E já que você quer, já que vai ser conveniente, inclusive eu vou dar uma aula sobre o to be e a evolução do to be aqui. Na verdade, não é uma aula, porque não é o intuito do vídeo, né? Mas é um adendo, uma coisa interessante aqui para vocês, né? Um fato curioso. Olha só, você sabia que o verbo to be que a gente conhece hoje ele é uma fusão de dois verbos? Você já se perguntou às vezes por que, por exemplo, o passado do be, do to be é was, were, né? No inglês moderno é is, are, né? I am. Você vê que são as conjugações que não tem nada a ver propriamente com be. Que tem be com was, were? É simplesmente porque no inglês antigo existiam dois verbos, né? O verbo vessel, que da onde vai vir todo isso daqui que vocês conhecem bem, e o verbo be on, né? Que propriamente algumas poucas coisas dele vai sobreviver, né? E esses dois verbos vão se fundir. Parece que já tinha uma tendência ainda no final do período anglo-saxão, mas a gente sabe, principalmente com a influência normanda, meio que os dois verbos ali se fundiram já no inglês médio, já estão fundidos, né? E esses dois verbos se fundiram e é por isso que, né, os dois verbos contribuíram para o be que a gente conhece hoje. E quando ele passa para o inglês médio, ele sofre uma ampla mudança e o que mais tem é conjugação e forma verbal do be, que é gigantesca no inglês médio, né? Até que finalmente ele dá uma padronizada e chega para a gente do inglês moderno. Então, o Banzoli, eu conheço eu não só sei a conjugação do verbo to be, como eu sei o histórico e por que ele é desse jeito, né? E repetindo, eu tenho domínio do inglês antigo, aliás, eu sou estudante do inglês antigo, eu tenho domínio do inglês médio e tenho um amplo domínio do inglês moderno. E exatamente por ter um domínio do inglês moderno, eu sei que no texto de Santo Irineu de Lyon está no singular. Exatamente, e eu vou demonstrar para vocês que está no singular sim. Olha lá. Olha só, pessoal. Primeira evidência aqui. A própria tradução automática do Google Tradutor. O Google Tradutor ele vai traduzir o mais literal e o mais técnico possível, né? E exatamente por ser técnico que ele vai traduzir no singular. Mas eu não paro por aí. Mas é só a primeira prova. Primeira prova, a própria inteligência do Google. Próxima prova aqui para você. Olha só, pessoal. Tradução de Contra as Heresias para o espanhol. Editor Alfonso Ropero. Olha só. Olha só. O texto aqui. Nos lo entregaram en las escrituras para que fuera columna y fundamento de nuestra fe. Fuera, Banzoli, está no singular. Fuera é singular, para que seja, aliás, desculpa, para ser coluna e fundamento de nossa fé. Ou seja, está no singular. Eu vou até provar, para quem achar que eu estou mentindo, né? Olha só. Olha só aqui. Primeira, terceira pessoa do singular imperfeito subjuntivo do ser. Ou seja, aqui também, ó, singular imperativo, ou seja, fuera é singular, ou seja, o espanhol traduz no singular, da forma que eu falei. Próximo, vamos ver como está no francês. Olha só, versão francesa, né? Da Source Christians, né? Não sei pronunciar francês, né? Olha só o que diz. Eu não sei falar francês, né? Mas é só para vocês verem, né? Que ele nos prometeu nas escrituras para que devienne, né? A base da coluna. Isso daqui a gente consegue perceber, mas o verbo que a gente está querendo saber é esse daqui, devienne. Vamos ver que significa devienne? Qual o tempo verbal que ele tá, né? Qual é a conjugação? Presta atenção. Devienne, primeira ou terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo, né, de devenir, ou seja, também está no singular, também é para ser. O francês está do meu lado. Agora vamos ver como o alemão traduz. Presta atenção. Olha só, pessoal, eu estou aqui com o texto alemão nesse site aqui, né, que disponibiliza em alemão o texto de Santo Irineu, é esse texto aqui. Vamos ver como que a tradução traduz aqui, né? Olha só, ele diz, ó, o que eles primeiros pregaram e depois, de acordo com a vontade de Deus, nos transmitiram por escrito. Deve se tornar o fundamento e o pilar da nossa fé. Também está no singular. Não tem texto em plural que sejam, né? Inclusive, eu até vou copiar e vou colocar no chat GPT que você gosta. Presta atenção. Olha só, pessoal, aqui no alemão como ele traduziu. Da mesma forma, nos transmitido por escrito. Deveria se tornar o fundamento e a coluna central da nossa fé. Mesma coisa, no singular.
Né? Não é isso que você gosta do ChatGPT, a tua fonte é o ChatGPT, né? A forma com que você faz análise de texto, o ChatGPT, então o próprio ChatGPT está dizendo isso aqui. Ou seja, tá tudo no singular. Todo mundo na face da Terra traduz no singular. E agora, vamos ver como está no texto em latim? Vamos ver como está em latim? Prestem atenção. Pessoal, olha aqui. O texto latino é esse daqui, eu selecionei. Olha, esse aqui é o texto latino, né? A parte que a gente quer propriamente essa parte aqui. Fundamento da coluna Fidei Nostra Futurum. Olha só como que ele vai traduzir. Olha, pois não conhecemos... Olha como que o texto em latim, o original que a gente tem, né? Claro, o latim é uma tradução, a gente não tem o grego original, mas o latim é a única coisa que a gente tem. Olha como o texto latino, que é a fonte de todos eles, traduz. Presta atenção, como está lá. Pois não conhecemos o plano da nossa salvação por meio de outros, senão por aqueles através dos quais o evangelho chegou até nós. Aquilo que primeiramente anunciaram oralmente e depois, pela vontade de Deus, transmitiram por escrito, para ser o fundamento e coluna de nossa fé. De novo, né? Isso daqui, essa declinação do futuro, está no singular. Então, o texto está no singular. É por isso que todo mundo traduz dessa forma. Não é para serem, para que seja o fundamento com a nossa fé. Não, é para ser o fundamento com a nossa fé. Todo mundo vai traduzir dessa forma e todo mundo na face da Terra traduz desse jeito. Você viu que todas as traduções traduzem no singular, não no plural. A única pessoa que traduz no plural, que traduziu no plural, que eu vi foi o Banzoli. E as pessoas que têm essa mesma citação igual a do Banzoli tiraram do site dele. Ou seja, alguém adulterou isso daí. Eu não vi nenhuma tradução desse jeito. Só o Banzoli tem. Quem será que fez isso daí? Né? A gente tem que descobrir. Mas o fato é, tá provado que o texto ali está sim no singular. E é por isso que eu sei que o texto em inglês ali, eu vou até pegar aqui para vocês, e é por isso que eu sei que aqui ele está no singular, porque claramente ele está. Esse é o contexto, né? Então fica essa aula aí para você, Banzoli, de inglês, né? Você está querendo ensinar o padre a rezar a missa, meu querido, né? E agora eu vou mais além. Olha só, pessoal, da mesma forma que ele fez. Olha só. Repetindo, pessoal, então tá provado aí, que eu tô falando pra você que tá no singular, e agora eu digo mais umas coisas. O to be pode ser plural? Pode significar, mas daquele jeito ali, ele naturalmente, o significado que leva as pessoas que conhecem inglês, todo mundo que conhece inglês vai chegar a essa mesma conclusão, ali está no singular. E se o autor o tradutor da New Advent, se ele quisesse colocar no plural, ele poderia utilizar a seguinte expressão: so that they may be. Ou seja, se ele quisesse dizer e deixar claro que estava falando no plural, ele poderia utilizar essa expressão. Mas ele preferiu deixar uma que induz naturalmente as pessoas a pensarem que e naturalmente entenderem que está no singular. Ou seja, todos os fatores levam à conclusão que está no singular e todas as provas estão colocadas aqui. Então está provado, Banzoli, que o teu texto, né, na nossa opinião, está adulterado, cara. Está adulterado e está provado para você. Você está querendo me ensinar inglês. É hilário. E de novo, pessoal, esse cara me deu liberdade de dar carteirada aqui para vocês, né? Então tá aí, toma, cara. Você tem que aprender com o que você está falando, né? Então tá provado isso daí. Próximo, vamos ver. Ah, pessoal, esqueci de falar isso daqui. Olha como o texto está na Paulus, né? Transmitir as escrituras para que fosse para nós fundamento com a nossa fé. Você percebe que também está no singular, até no português. Ou seja, na Paulus também está no singular. Ou seja, o Lucas Banzoli não tem de lugar nenhum para tirar para que sejam. Aquele que para que sejam só existe no texto do Lucas Banzoli. Só existe no texto do Lucas Banzoli. Tá aí, tá na cara de quem quiser ouvir. Né? De quem quiser ver e entender, quer aceitar. Tá na cara e eu não preciso falar o que aconteceu aqui. Né? Continuando. Em inglês, eu não sabia o básico da gramática em português mesmo, né? Isso aqui é uma coisa surreal, porque vocês viram que ele disse ali, né? Que aqui Irineu não estava falando das escrituras, mas sim do plano da nossa salvação. Então, quando ele fala aqui do para ser o fundamento e o pilar da nossa fé, ele não está se referindo às escrituras, mas sim ao plano da salvação. Sendo que basta continuar a leitura para você ver que o foco já não estava mais no plano da salvação. Olha o que ele diz: senão daqueles por meio dos quais o evangelho chegou até nós, o qual eles proclamaram em público. Peraí, o qual ainda está falando do plano da salvação? Não, está falando do evangelho. E ele continua: o qual eles proclamaram em público por um tempo e, então, posteriormente, pela vontade de Deus, transmitiram a nós nas escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Pessoal, vamos ler o texto junto aqui para você ver que Banzoli que não entende o básico da língua portuguesa aqui. Presta atenção. Não aprendemos de ninguém o plano da salvação. É disso aqui que o texto está falando. E por que ele está falando? Porque ele está debatendo com os gnósticos. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam muito dele que Jesus nem tinha encarnado, que ele era o espírito.
Esse é o contexto. O Banzoli não sabe disso porque ele nunca leu o Santo Irineu na vida dele. Ele nunca leu essa obra aqui. Ele não sabe o contexto que está sendo colocado. Presta atenção. Não aprendemos de ninguém o plano de nossa salvação. Daí aqui ele falou que na realidade mudou, porque aqui fala de evangelho, ó. Senão daqueles por meio dos quais o evangelho chegou até nós. Aqui ele só está dizendo que o plano da salvação faz parte do evangelho, como um todo, é óbvio que faz, não tem nem o que dizer, né? E que o plano da salvação chegou por meio daqueles que anunciavam o evangelho. Né? Ele só está explicando por meio de quem chegou. É justamente aqueles que anunciavam o evangelho de Cristo, que pregavam, que vinham anunciar a pregação, que vinham anunciar o reino de Deus. A pregação, o evangelho oral. E tanto que ele diz, ó, o que eles proclamaram em público em o tempo e, posterior, pela vontade de Deus, transmitir a nós nas Escrituras, para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Percebo que aqui, se fosse Escrituras, teria que ser no plural. É por isso que ele mandou para o plural, você está entendendo? E, de novo, aqui, o que está sendo passado nas Escrituras, de novo, não aprendemos por ninguém o plano da nossa salvação, senão por meio de quais que chegou o evangelho até nós, o qual eles proclamaram em público o tempo e posteriormente, pela vontade de Deus, transmitiram as nossas Escrituras. O que eles transmitiram nas Escrituras? O plano da salvação que ele está falando. E o plano da salvação é o fundamento de nossa fé. Inclusive, eu recomendo você assistir o vídeo do Conde ontem. O Conde acabou de fazer um vídeo muito bom sobre esse assunto, debulhando o Banzoli. Mas presta atenção. Daí ele vai falando, né? Pois é lícito afirmar que eles pregaram antes de possuir o conhecimento dele. Ele vai explicando, né? Que eles pregaram, né? Que Mateus escreveu o evangelho, coisa do tipo. Tá vendo que esse texto aqui tá falando, ó, por meio dos quais chegou o evangelho até nós? Ele tá falando assim, as pessoas que trouxeram o evangelho até nós. Daí ele vai explicar que o evangelho foi trazido através dessas pessoas, que, por exemplo, Mateus também publicou o evangelho escrito entre os hebreus, do seu próprio dialeto, Pedro e Paulo pregavam em Roma. Você tá vendo que ele tá falando de pessoas que estavam pregando o evangelho, os meios, né? Vocês estão entendendo que é isso que está dizendo no texto? Daí ele vai explicando os meios com o qual o plano da salvação chegou até nós, que é justamente as pessoas que anunciavam o evangelho. E aqui ele vai dizer o que é o plano da salvação que foi transmitido nas Escrituras para ser a base da fé. Presta atenção. Todos eles nos declararam que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. Se alguém não concorda com essa verdade, despreza os companheiros do Senhor, mas ainda despreza o próprio Cristo, o Senhor. Sim, despreza também o Pai e se autocondena, resistindo à sua própria salvação. Ou seja, por que ele está falando isso? Porque ele está atacando diretamente as doutrinas heréticas, que tinham vários seres, né, os íons e por aí vai, né? E por isso que o plano da salvação é justamente esse daqui, Deus, Criador do céu e da terra, né, e seu Filho, né, Jesus Cristo, que ele manda para a terra e que se sacrifica por nós, por nossos pecados. Esse é o plano da salvação. É assim que Deus salvou nós, entregando seu próprio Filho, que veio em carne. Os hereges, inclusive, negavam, os gnósticos negavam que Cristo tinha vindo em carne, mas sim em espírito. Esse é o contexto. O Banzoli não sabe disso porque ele não conhece essa obra aqui. Ele não conhece. Isso daqui é palpitaria pura, né? Então tá refutado novamente. Olha, ele coloca a palavra acrescentam. Ele está falando, o texto original diz que eles adaptam aqueles textos ali, né, das escrituras às suas opiniões. Aqui o Banzoli está dizendo que eles acrescentam. Ou seja, tentando a entender que, de fato, não pode acrescentar nada àquilo que está escrito ali. Sendo que não é isso que o Deus está falando. Então ele disse que eu adulterei o texto porque eu troquei o adaptam pelo acrescentam. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como que a editora Paulus, católica, muito citada pelos próprios apologistas católicos, inclusive, todos eles amam falar dos livrinhos verdes da Paulus. Vamos ver como é que a própria Paulus traduz aqui o texto. Leem coisas que não foram escritas e, como se costuma dizer, traçando códigos com areia, procuram acrescentar às suas palavras outras dignas de fé, como as palavras do Senhor. Pessoal, você tem que simplesmente ir lá. Agora ele vai começar a colocar textos da Paulo para provar que não tem adulteração. Né? Como se eu não tivesse dito isso aí no meu vídeo. Eu falei 3 vezes que, quando conveniente, ele ia buscar texto da Paulo. 3 vezes. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Olha o que eu disse no meu vídeo aqui. Olha, esses apologetas aí, eles frequentemente denigrem a imagem da editora Paulus, dizendo que não se deve confiar nas edições da Paulus, porque são edições, traduções tendenciosas. Mas quando convém, eles pegam o texto da Paulus e colocam aqui e esquecem do texto da New Advent que eles ficam recomendando. Ou seja, o texto da New Advent só convém, só é bom quando convém para eles. E o da Paulus só geralmente, eles denigrem, mas quando convém eles vão lá e pescam a tradução da Paulus e colocam ali. É uma tática bem desonesta, né, na minha autoridade. Pessoal, aqui ele tá pegando, se me lembra bem, o texto da Paulus, que é conveniente. É muito conveniente, né? Repetindo. Quando não é conveniente, eles dizem que o texto da Paulus não serve, que é tendencioso, né? Mas quando convém, eles pegam. Olha como tá o texto da New Advent, esse texto aqui, né? Ele pensa o texto da Paulus quando é conveniente, né? Ele distorce o contexto, ele monta ali um texto. Ou seja, então eu afirmei 3 vezes no vídeo que ele frequentemente ele tava tirando coisas da Paulus, né? Mas ele ficava difamando ela logo em seguida. Ou seja, eu mesmo falei isso daí. Não precisa falar, como se eu não tivesse dito, né? Pra você ver como que ele consegue enganar esses seguidores dele. É hilário, né? É hilário. Mas preste atenção nisso daqui, pessoal. O porquê que eu tava falando esse tipo de coisa. E o porquê, inclusive, que eu disse que era adulteração. Olha isso daqui. Lucas Banzoli,
22 de fevereiro de 2016. Infelizmente, aqui no Brasil, quem tem os direitos autorais é a Paulus, uma editora católica e profundamente tendenciosa. Se você puder, é claro, compare com as traduções em espanhol e inglês. Não estou dizendo que é proibido ler a Paulus, apenas que não deve lê-la acriticamente. Né? Daí que ele fala sobre o São Agostinho, ou seja, ele mesmo falou. E pessoal, isso aqui é porque é o único pedido que eu tinha. O Lucas Banzoli, ele frequentemente de lá para cá, ele aumentou muito os ataques a Paulo. Frequentemente ele faz vídeos e lives onde ele ataca diretamente a Paulo, mas pesadamente. E aí, porque eu não peguei os trechos, pessoal, porque ele faz muita live, eu teria que assistir as lives e achar. Mas logo mais eu vou achar e vou pôr aqui para vocês, né, colocar aqui no canal, que ele ataca frequentemente a Paulo e diz que ela é uma editora não confiável, que ela adultera, que é tendenciosa, né? E olha que coisa interessante, ele falou que é para ler a Paulo aqui, mas é para comparar com o inglês. Com inglês e espanhol. É a mesma coisa que ele faz. Ele pega o texto da Paula e compara com o inglês e espanhol. E quando o inglês e espanhol não dão aval para ele, para sua escritura, ele pega o texto da Paulus, né? Que ele acha, pelo menos, que dá aval para ele. Ou seja, é uma tática explicitamente desonesta. E não para por aí. Olha o que o amigo dele, o Juan Oliveira, também diz sobre a Paulus. Olha lá. Olha aqui. O livro de Juan Oliveira, Nenhum Caminho Leva a Roma. Olha só o que ele diz aqui. Olha só o que ele diz aqui na página 352. No entanto, antes de começar, vale ressaltar que todas as citações dos pais da igreja que irei usar pertencem ao site gringo New Advent, considerado o maior site católico do mundo e o mais confiável para ler a patrística. Eu nem sei se o New Advent é católico. Eu acho que até que não é, mas enfim. Por qual razão não usarei uma tradução brasileira? Pelo simples fato dela ser tendenciosa em muitos casos. Um exemplo que posso dar é da Paulus. Veja uma comparação de tradução de um trecho, né? A Epístola Policarpo, ele cita aqui, né? Entre a Paulus e a Advent, que é até mesmo errônea no quesito histórico. Ele cita esses textos aqui. E ele continua insinuando, né, que as traduções católicas são desonestas, por aí vai, é hilário. Ou seja, e o Juan, inclusive, já tem live, inclusive, que ele tá junto com o Banzoli, os dois metendo pau na Paulus. É por isso que eu tava martelando, pessoal, e dizendo o seguinte, eles debulham a Paulus. Mas quando é conveniente, eles pegam ela. Eu mesmo estava dizendo isso daí no texto. Ou seja, por que eu disse que especificamente naqueles textos ali existia a adulteração? Porque eu parti do princípio que o Basólio já não usava mais a Paulus. Porque ele fala que a Paulus é um lixo, não serve de nada, não sei o que lá. Então, na minha cabeça, ele não usava mais a Paulus. Então, nem faz sentido, né, eu ficar comparando e vendo, o que a Paulus acha ou deixa de achar. Porque o Banzoli desqualifica a Paulus. Não sou eu, é ele. Né? Ou seja, então, se a gente não pode dizer que determinadas citações aqui do Banzoli não estão adulteradas, né, no mínimo demonstra uma gigantesca hipocrisia da pessoa. E isso daqui todo mundo tá vendo. Pode procurar que vocês vão ver o vídeo dele descendo pau na Paulus. Ou seja, a culpa é minha ou é do Banzoli que diz que não utiliza Paulus? Né? Que ela é uma tradução tendenciosa. Tem que ver isso daí. Mas os seguidores do Banzoli não estão interessados em saber essas coisas. Eles só estão interessados em apoiar um cara que é anticatólico e ataca a igreja católica. Né? Então, por isso que eu tô falando, Banzoli, você tem que ser honesto, cara, e seguir o teu princípio de não usar Paulus. Portanto, se você tem o princípio que a Paulus é tendenciosa, logo você não pode fazer citações como a Paulus coloca ali. Porque senão, né, seguindo a tua lógica, eu diria que você segue, no mínimo então, seguindo a tua própria lógica, você segue traduções adulteradas. Não é você que está adulterando, ou... né, na nossa opinião, enfim, não é você que está adulterando, mas você está pegando textos de uma pessoa que adultera, que segundo você seria Paulus. Tá vendo a hipocrisia? Enfim, é por isso, mas não tem problema nenhum. Se aquelas passagens ali não estão adulteradas, que ele só está pegando a Paulus, não tem problema nenhum e eu dizer então que eu estava errado. Mas a gente sabe que na prática não é isso que está acontecendo. Na prática é o Banzoli que está sendo desonesto aqui, né? Enfim. Não acrescentar, olha o contexto, como refuta ele da mesma forma. Tal é então o sistema deles que nem os profetas anunciaram, nem o Senhor ensinou, nem os apóstolos transmitiram, mas do qual eles se gabam de ter o conhecimento perfeito, acima de todos os outros. Eles reúnem suas opiniões de outras fontes que não as escrituras. Ou seja, o próprio Irineu está falando aqui, com a tradução do New Advent, que eles, falando dos gnósticos, reúnem as suas opiniões de outras fontes que não as escrituras. Ou seja, ele está claramente aqui falando de fontes extra-bíblicas. Por isso que a Paulus corretamente entendeu que Irineu estava falando de acréscimos em relação àquilo que está na escritura. Porque o próprio Irineu está falando aqui que eles reuniam suas opiniões de outras fontes que não as escrituras. Então, enquanto os cristãos tinham... Pessoal, sobre esse texto, de novo, é uma ignorância do Banzoli não saber do que o texto está se tratando. De novo, aqui, do que ele está falando. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Olha como está no texto da Paulus mesmo. Olha isso aqui que o Banzoli citou. Olha como começa o texto. Ó. Leem coisas que não foram escritas. Opa, peraí, eles estão lendo algo. As fontes aqui que ele está falando, eles estão lendo em algo.
né? Mas eu peguei o texto em latim, né? E o fragmento grego que existe da obra de Santo Irineu, para vocês verem também como tá lá, olha só. Sendo, portanto, o argumento deles, que nem os profetas pregaram, nem o Senhor... Olha que interessante, nem os profetas pregaram, isso daqui eu tô traduzido pelo Gemini, que é uma inteligência que eu gosto bastante, ó. Que nem os profetas pregaram, nem o Senhor ensinou, nem os apóstolos transmitiram, né? Ou seja, não faz parte da revelação pública apostólica, não é isso que tá falando aqui. Né? Ou seja, não é porque a tradição da igreja faz parte da revelação pública que vem dos apóstolos. Você vê que aqui ele está falando de coisas que não vêm dos apóstolos, né? Nem de Cristo. Não é parte da revelação pública, enfim. Né? Nem os apóstolos transmitiram e que eles se vangloriam de conhecer mais abundantemente que os outros. De novo, lendo sobre essas coisas que não estão escritas. Escritas onde? No cânon. Nos livros propriamente que o Santo Irineu considerava canônicos, os 4 evangelhos. Ou seja, do que ele está falando? Ele está falando de não tradições orais aqui. Não é isso que os gnósticos estão reivindicando, tradição oral. Não, os gnósticos estão falando que eles têm escritos que são canônicos e que são revelados por Deus. E esses livros, sim, eles são adicionados nas escrituras. Que eles queriam adicionar nas escrituras, como por exemplo, evangelhos gnósticos e por aí vai. Ou seja, não é tradição oral, ele não está falando de tradição oral, nem está falando dos documentos patrísticos dos pais da igreja, porque os documentos dos pais da igreja fazem parte da revelação pública, do depósito de fé, que é aquele que é transmitido pelos apóstolos. Aqui, presta bem atenção, não é vindo dos apóstolos, e estão tirando isso de documentos escritos, que são os evangelhos gnósticos. Ou seja, Santo Irineu aqui não está falando contra a tradição da igreja, mas sim contra justamente evangelhos apócrifos e gnósticos. E é só continuar no texto, ó. Olha só. Sobre que não estão escritas. E como se costuma dizer, procurando tecer cordões de areia, eles tentam adaptar. Adaptar. A palavra é adaptar. Tá errado lá o texto, inclusive, da Paulo. Nesse texto aqui, infelizmente, a Paulo traduziu equivocadamente, né? Claro, a Paulo também erra, mas também não é o que ela está falando. Ela acerta muitas vezes, enfim. Adaptar, né? Eles tentam adaptar, não acrescentar, com a fé, né, adaptar com fé as coisas que foram ditas, seja as parábolas do Senhor, seja as declarações proféticas ou os sermões apostólicos, para que sua invenção não pareça ser testemunho de fato, ultrapassando a ordem e, olha só, a ordem é o texto da Escritura, está falando de evangelhos apócrifos, gnósticos. Inclusive, ó, também tem a tradução do texto grego aqui que eu coloquei para traduzir, né? Ó. Sendo, pois, da hipótese deles, que nem os profetas pregaram, nem o Senhor ensinou, nem os apóstolos transmitiram, e que ele se envergonharia de conhecer mais do que os outros a respeito de tudo, lendo de escritos não escritos. Olha como está no texto grego. Escritos não escritos, por quê? Não faz parte da escritura. Olha só. Eu que eles costumam dizer, procurando tecer cordas de areia, eles costumam adaptar de forma crível as coisas ditas, ou seja, parábolas do Senhor, ditos proféticos, discursos dos apóstolos, para que sua invenção não pareça ser testemunho. Ultrapassando a ordem e a sequência das escrituras, e tanto quanto deles depende. Ou seja, está falando de evangelhos gnósticos, ou seja, não tem nada a ver com o que o Basólio está falando de tradição oral, de outra fonte de fé, nada a ver. Não citar a escritura vai ser ridículo ver só a lua, essas certezas, etc. Agora, mais uma vez, vamos ver como está na Paulo. Vamos ver aqui, que eu tô com a editora Paulo, e ele vai dizer o seguinte: assim sendo, seria ridículo que alguém, tendo as escrituras dos profetas como objeto da sua conversa, as abandonasse e não repetisse sempre as mesmas, mas pensasse em cogitar coisas melhores por conta própria. Ou seja, mais uma vez, a Paulo dando uma lapada seca na cara desse caluniador, porque ela vai atribuir o ridículo exatamente ao fato de alguém ter as escrituras como objeto da conversa, abandonasse as escrituras e não repetisse sempre as mesmas, ou seja, falando das escrituras e não apenas o sol, a lua, etc. Mas claro, mais uma vez eu devo ter ido lá, ler a editora Paulo e adulterado, né? A editora Paulo tá aqui pra vocês verem os livros. Você pode enganar, Lucas, os teus seguidores, mas a mim não. E eu vou provar que você não tirou esse texto da Paulo. Foi você que traduziu desse jeito aqui. Olha só. Pessoal, olhem aqui como está no texto da Paulo. Assim sendo, seria ridículo que alguém, tendo as escrituras dos profetas como objetos de sua conversa, as abandonasse e não repetisse sempre as mesmas, mas pensasse cogitar coisas melhores por conta própria. Como está o texto da New Advent? Presta atenção. Pois é ridículo ver o sol, e ele continua, contudo, né, e por aí vai, né, até aqui. Pessoal, agora olhem o texto do Banzoli. É uma coisa ridícula, 3 pontos, opa! Será que eu vou ter que te ensinar português, Banzoli? Não, porque você sabe, com toda certeza, por isso você colocou 3 pontos aqui. Porque você indicou que você omitiu um texto. Você omitiu um texto aqui e continuou
com esse texto aqui, que por sinal é justamente esse texto da New Advent a partir daqui, com algumas variações, mas é estruturalmente o mesmo texto, que estruturalmente é completamente diferente isso daqui, da estrutura do texto da Paulus. É bem diferente. A Paulus coloca, assim sendo, seria ridículo, não precisa de 3 pontos. A Paulus não tem nada aqui para separar elas. Assim sendo, ele já coloca como coisa ridícula. Quem tem coisa separando aqui é qual? É o texto da New Advent. Depois é ridículo aqui e agora continua. E a partir daqui o teu texto, inclusive, é igual. Podem comparar. Pause e compare. É igual o texto que está aqui, que você citou, é igual que o texto da New Advent, que é completamente diferente do texto da Paulo, eu digo da estrutura. Então percebe que você tirou esse texto da New Advent, não da Paulus. Ou seja, você montou sim um texto aqui. Você montou o texto aqui. E de novo, tá no meu próprio... Eu vou colocar o meu vídeo. Eu não falei que você tinha adulterado esse texto. Tá no meu vídeo. Você tá mentindo pra esse pessoal aí que te segue. Eu não falei que você tinha adulterado. Presta atenção no que eu disse. Pessoal, apesar que a gente não pode dizer aqui que o Bonzoli falsificou o texto porque ele colocou os 3 pontos aqui, o contexto ele falsificou. Isso é muito claro. Porque ele tá tentando colocar que se a gente não colocava isso daqui, esse texto, pra provar a sua escritura. Quando não é. Então tá aí. Eu mesmo falei que ele não tinha adulterado. Ou seja, ele tá enganando esse pessoal. Eu não disse que ele tinha adulterado o texto. Olha só. Escrituras. Ou seja, ele também considerava isso aqui como sendo algo ridículo. E é dessa forma que a editora Paulus entendeu. Agora, veja se ele fala que a Paulus adulterou o texto. Não, o texto está falando que não faz sentido você tentar ridicularizar alguém por repetir algo, sendo que aquilo ali é verdade. Escrituras proféticas que estavam debatendo profecias. É isso é o contexto. Você não sabe isso porque você não lê a obra, você não conhece ela. Me propusesse a provar isso com doutrinas ou argumentos humanos, você não deveria me tolerar. Mas, se eu citar frequentemente as escrituras e tanto delas, referentes a esse ponto, e pedir que você compreenda, você é insensível ao reconhecimento da mente da vontade de Deus. Mas se você deseja permanecer assim para sempre, eu não me sentiria prejudicado de forma alguma. Pessoal, o que é que Exorcist está falando? Ele está sendo irônico aqui. Ele está falando o seguinte, olha, se eu cito as escrituras, você não tolera, você não aceita. Por quê? Porque o Trifo, ele só aceitava aquilo que estava nas escrituras. Era debate nas escrituras aqui. Meu Deus do céu, olha como esse cara é uma piada. Ele disse que eu falsifiquei o texto. Você vê que ele disse que aqui eu não falsifiquei o texto. Eu falsifiquei o contexto porque Justino estava sendo irônico aqui. Ele disse que Justino só citava as escrituras porque Trifão era judeu e por isso o Trifão só aceitava as escrituras. E só por isso que Justino citava as escrituras para ele. O que é mentira, para coisa de conversa, já que os judeus, desde a época de Jesus, por exemplo, sem só na escritura, eles aceitavam tradições orais extra-bíblicas, que o próprio Senhor Jesus condenou. Quem seguia só as escrituras era Justino. E justamente por isso que ele disse que se eu me propusesse a provar isso com doutrinas ou argumentos humanos, você não deveria me tolerar. Mas sim, se eu citar frequentemente as escrituras. Ou seja, quem estava partindo das escrituras era Justino, não era Trifão. Embora, obviamente, Trifão também considerasse válido o Antigo Testamento. Ninguém tá negando isso. Mas veja, como o próprio Justino vai falar, não é para citar tudo que eu tô falando, se eu usar argumentos humanos, mas sim se eu citar as escrituras. Aí que é o cara que diz que ele estava sendo irônico. Meu Deus do céu, cara, tinha uma ironia do nada mesmo, é do nada. É surreal o livro desses caras. É esse o tipo de jumento que depois se diz ex-protestante, né? Que nem ele falou. Tá, então, Banzoli, já que você não conhece a obra, eu vou te provar que é isso que eu tô falando. Preste atenção. Pessoal, olha só. Um pouco antes, né, capítulo 55, começa aqui, ó. Trifão, lembraremos dessa sua exposição se você fortalecer sua solução de essa dificuldade com outros argumentos. Mas agora, retoma o discurso e mostre-nos que o espírito da profecia admite outro Deus, além do Criador de todas as coisas. A gente tá falando de profecias, né? Daí, olha o que ele vai dizer no capítulo 56, preste atenção. Ó, o Trifão, o que o Trifão vai falar? Prove isso, pois, como você vê, o dia avança e não estamos preparados para respostas tão perigosas, uma vez que nunca ouvimos nenhum homem investigando, pesquisando ou provando esses assuntos. Nem teríamos tolerado sua conversa se você não estivesse se referindo tudo às escrituras, pois você é muito zeloso em aduzir provas delas, e você é da opinião de que não há Deus acima do Criador de todas as coisas. Ou seja, o próprio Trifo não tolerava algo que não era provado nas escrituras. É por isso que Santo Irineu diz que se eu cito argumentos humanos, que você não tolera, porque o Trifo já tinha reivindicado isso. Isso aqui, Banzoli, é conhecer a obra. Você não conhece o que está falando, você é palpiteiro, você nunca leu a obra da tua vida, cara. É hilário, continuando. Não é isso que tá dando aqui. De novo, isso aqui é o contexto que tá falsificado. O contexto falsificado. Olha como ele é picareta. Ele citou o texto da forma errada só para favorecer o argumento dele. Ele disse, se eu me propor a provar isso com as escrituras, aí depois ele fez uma correção ali, né? Ele colocou argumentos humanos, um asterisco ali para mostrar que estava corrigindo. Mas veja a forma que ele cita. Ele diz assim, se eu cito argumentos humanos, você não tolera. Mas seus escrituras também não aceita. Então olha como ele manipula o texto, porque o texto não diz, se eu cito. Não, Banzoli, é só assistirem o vídeo. Essa parte eu não estava citando o texto, eu estava dando a interpretação do texto. Eu citei o texto antes e agora eu estava interpretando o que ele queria dizer. Eu não estava fazendo uma citação. Nem isso você consegue entender, cara. É só escutar o vídeo, né? E daí eu estou fazendo uma interpretação segundo isso que eu acabei de provar para vocês. O próprio Trifo reivindicava, né, que era só argumento das escrituras. Pronto. Aqui, né, que ele foi suficiente provado nas escrituras para você. Como se São Justino estivesse dizendo isso daqui. Mas, pessoal,
Olhem quem de fato diz esse texto aqui, ó. Agora, então, tornando a prova de que esse homem que você disse que foi crucificado sobre o céu é o Cristo de Deus. Presta atenção. Agora, pois, apresentamos a prova de que esse homem que disse que foi crucificado, descendido do céu, é o Cristo de Deus. Pessoal, quem tá dizendo isso aqui é o Trifo. Não é o Justino, é o Trifo. Você percebe que ele colocou isso aqui como se São Justino estivesse falando. Ou seja, isso daqui é claramente uma falsificação do texto, né? Ou seja, ele diz que eu adulterei o texto em si só porque eu me enganei em relação a quem disse aquilo. Sendo que o próprio texto vai dizer, pois você tem suficientemente provado por meio das escrituras já citadas por você. Ou seja, Trifão tá falando de Justino aqui, apesar de eu ser realmente uma citação do Justino. Porque naquela época em que eu escrevi esse livro, a gente tá falando de um livro que eu escrevi ali em 2013, foi publicado em 2014, ou seja, o livro que eu escrevi quando eu ainda era adolescente, mais de uma década atrás. Esse é o livro que eles estão trazendo aqui pra falar que eu adulterei a patrística. Naquela época, eu pegava todas as citações que eu encontrava na patrística, eu separava no bloco, no documento Word, e agrupava todas as citações ali, colocava a referência delas, e como no diálogo com o Trifão, a grande maioria das citações são do Justino, o Justino fala bem mais que o Trifão nessa obra, então eu acabei confundindo, atribuindo a Justino aquilo que na verdade é do Trifão. Agora veja que interessante, né? Quando o Lancaster, ele muda completamente. Ah, que legal. Não, as duas citações do Trifo você colocou como se fosse o Justino. Isso é, na minha opinião, falsificação, cara. Você gosta não, é a minha opinião. Né? Enfim, o pessoal não sei se vai concordar comigo não. Quem é honesto vai concordar. Isso prova o quê? Que você não conhece, você nunca leu a obra, você pega citações de blogs estrangeiros e coloca como se você tivesse lido. É lá, isso daqui revela muito quem você é. Ou seja, você atribuiu o texto de São Justino a Trifo, aliás, o texto de Trifo a São Justino, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas agora, o Lancaster citar uma versão latina da obra, aí ele é adulterador, aí os céus acabam. Né? E a outra, ele tá citando o texto que ele tá falando que o Justino provou pelas escrituras, mas qual que é o problema? Eu já falei, expliquei o contexto, né? Porque o Trifo aceitava a escritura somente, ele que reivindicava isso, não tem problema nenhum, onde tem só a escritura nisso, né? De novo, falsificou aqui, na minha opinião, pelo menos o texto, é isso aí. E isso também indica, Banzor, sabe o que? Que as suas citações não são confiáveis. Se você atribui o texto de um a outro, quer dizer que as suas citações não são confiáveis. Qual é a confiabilidade que a gente tem no teu livro, se a citação está correta ou não? Não tem confiabilidade nenhuma, cara. Enfim. Como foram citadas, são mais do que suficiente para provar os pontos em disputa. Agora, ele vai falar que a escritura é mais que suficiente para provar os pontos em disputa. Mas quem é que disse isso aqui? Vamos ver lá, tá? A referência a Diálogo com o Trifão, capítulo 73. Esse texto ele não comentou. Por quê? Porque se você vai lá no capítulo 73, do Diálogo com o Trifão, você vê que, aqui ó, mas parece que você não ouviu as escrituras que eu disse que elas roubaram. Pois foram citadas, são mais do que suficientes para provar os pontos em disputa. Ou seja, exatamente o texto que eu citei. E quem diz isso? Justino. É claro, porque ele falou que ele provou com as escrituras aquilo que ele estava falando pro Trifo, baseado nas profecias. Ele provou que aquela profecia se referia a Jesus Cristo. Onde tem só a escritura nisso? Não tem. Por que eu comentaria um texto desse? Porque é um texto irrelevante, né? Jesus, tá vendo como isso daí, sabe como se chama? É falácia lógica, né? É o non sequitur. Você cometeu um salto lógico. Não significa nada. Qual é o problema, Osório? Porque eu não pronunciei sure corretamente? Qual é o problema disso daí? É hilário. Pessoal, se eu tivesse errado na produção, não teria problema nenhum. Até porque eu tenho orgulho do meu sotaque. E não mudem o teu sotaque quando vocês vão tentar falar inglês, porque isso demonstra de onde que você é, das suas origens. Tenha orgulho das suas origens. Mas não foi o caso aqui. Todo mundo sabe. Se você assiste meus vídeos, você consegue perceber que tem muita dificuldade com a dicção. Então, quando eu estava lendo um texto ainda rapidamente, eu falei, senhor... de maneira bem rápida, você percebe que eu nem terminei a citação, porque eu cortei no meio, né? E porque eu me enrolei na hora de falar é motivo de piada. Faça piada à vontade, cara. Isso demonstra, sabe, quem você é e a pequenez da tua pessoa. Se é isso que você tem contra mim, pode fazer à vontade. Com um livro do Sproul, que é um livro chamado Só Escritura, uma época sem fundamentos, o resgate do alicerce bíblico, um livro que eu citei várias vezes, inclusive, no meu próprio livro, e ali que tem essa referência. Olha como é que eles colocam nesse livro, pois certamente as escrituras santas inspiradas por Deus são autossuficientes para a pregação da verdade. E aí, se você vai para a nota de Jonah Peck, ele indicou ali a nota 41, ele próprio vai comentar por que ele traduziu como autossuficiente. Ele vai contar assim, o texto grego encontrado pelo Robert Thompson, ele vai citar ali. Pessoal, olha que coisa engraçada. Qual é a referência que tá no texto do Banzoli? Olha só, pessoal, olha só. Essa daqui é a referência que ele está citando no Santo Atanásio. Qual é a referência que está no texto que o Banzoli colocou? O Banzoli está colocando, né, é o 155, essa citação aqui. O Banzoli, como autossuficiente, está colocando essa referência aqui. Atanasius contra a gente and Incarnazione, né? Oxford Clarendon Press, 1971. Essa citação é de onde? Essa citação é desse livro aqui. O Banzoli está citando esse livro, que nesse livro não diz autossuficiente, só diz suficiente. Mas ele mostra o texto do Sproul. O que tem a ver? Se você tivesse citado, se você citou o texto do Sproul, você tinha que ter colocado citado por Sproul, não colocado o texto de Santo Atanásio aqui. E o que isso prova do máximo que você falou agora, né, moço do Sproul? Que o Sproul adulterou o texto. Foi o Sproul que adulterou o texto, você pegou um texto adulterado e colocou aí.
mas você colocou a referência desse livro aqui. Isso, ô Banzoli, você é professor de história, pelo que eu tô sabendo. Na academia, cara, isso daqui, sabe, se seria esculachado se você fizesse esse negócio daqui. Você não adulterou, no caso, mas você pegou de uma fonte adulterada. Ou seja, você está repetindo a adulteração. Isso mostra que você não leu a obra, você não conhece a obra, você conhece citações de terceiros. No final só fica pior pra você com essas explicações todas. É hilário, enfim, continuando. Tivesse dizer apenas suficiente, né? O simples fato de dizer que a escritura é suficiente já prova a suficiência das escrituras. Ou seja, já é o suficiente para refutar isso. É como se eu dissesse que é suficiente. Não, a Bíblia pode ser materialmente suficiente para conter as doutrinas. Isso seria uma suficiência material, não formal. A formal é da sola escritura. A formal não precisa, suficiência formal não precisa que alguém interprete aquele texto. É por isso que no texto, no seu texto está como autossuficiente, né? As escrituras são autossuficientes. Porque você vai explicar qual que é o X desse autossuficiente, ó. Algo autossuficiente não depende de nada, mais nada além de si mesma. A Bíblia para Tanás era autossuficiente para a pregação da verdade. Ela não era carente de interpretação de um magistério romano infalível ou de uma tradição oral extra-bíblica. É por isso que você colocou autossuficiente. Porque quando você coloca autossuficiente, dá a entender que não precisa de uma interpretação oficial da igreja. Inclusive é o que você argumenta aqui. Mas só dizendo que ela é suficiente não indica essa suficiência, né, de não precisar de uma tradição, de uma explicação oficial. Né? Ela pode ser materialmente, mas ainda precisa de interpretação. Falsificação na cara dura. Então vamos dar uma olhadinha para ver como tá na Paulus, vamos ver como é que ela. E o que é mais, o que não aprendeu em nenhuma outra parte, somente encontrará na admirável superioridade e profundidade destas escrituras. E mais uma vez, vamos mostrar ali que a gente realmente pegou ali dos livrinhos verdes que tanto divulgam dessa editora católica. Mas aquela coisa, né? Realmente, eu adulterei a Paulus, entrei na mente dos editores, dos tradutores, todo mundo ali, fiz uma lavagem cerebral igual o professor Xavier e manipulei toda a tradução ali, né? Banzoli, pelo jeito você não está seguindo o teu próprio conselho. Olha só como que ele é. A Paulus, uma editora católica profundamente tendenciosa. Se você puder, é claro, compare com as traduções espanhol e inglês. Não estou dizendo que é proibido ler a Paulus, apenas que não deve lê-la acriticamente. Ou seja, você não seguiu o teu próprio conselho, porque no texto inglês não está dessa forma, e no texto latino que eu mostrei anteriormente, no latim original, também não consta. Ou seja, você não seguiu o conselho que você mesmo deu aqui para os seus seguidores. Ou você de fato leu, mas mesmo você sabendo que o texto da Paulus estava errado, você mesmo assim preferiu ficar com ela porque seria benéfico para você. No caso aqui, de novo, eu disse que é uma adulteração porque eu parti do princípio que você não usa a Paulus. A Paulus não serve para você mais. Mas se você está falando agora que você aceita a Paulus, tudo bem. Então pode ficar. Eu não digo que foi uma adulteração mais, né? Isso daí eu retiro. Mas mostra que você é hipócrita, tá caindo em hipocrisia amplamente, e você não segue aquilo que você mesmo manda os outros fazer. Isso dando o benefício da dúvida para você, que você de fato não comparou os textos e viu que o da Paulus estava errado e mesmo assim ficou com ela, mesmo assim citou. Por quê? Porque se te beneficiaria, né? Mas enfim, não tem problema nenhum, né? Caso você não... se for esse o caso, então o Banzoli, pessoal, não doutorou essa daqui, não. Ele só caiu tudo isso daí que eu falei agora, né? Hilário. Onde Agostinho vai falar da escritura como autoridade suprema, como nessa citação aqui do Sermão do Monte, que ele nem sequer comentou, porque ele sabe que essa citação aqui é totalmente autêntica, e Agostinho vai falar a mesma coisa, sem odeios e sem ter qualquer discussão em relação ao termo latim e tudo mais. Vai falar quem é que submete a essa divina escritura, senão aquele que a lê ou ouve piamente, submetendo a ela como a autoridade suprema. Autoridade suprema. Ou seja, ele faz todo um caso aqui, ficam 5 minutos ou mais no vídeo dele, só para tentar mostrar que o latim, apesar de poder, essa outra tradução aqui, apesar de poder ser traduzido com ápice, mas a melhor tradução seria seguro, e portanto eu fui desonesto em colocar a tradução da pausa aqui e do lado do Só que ele nem comenta que antes disso, Agostinho tinha dito que a escritura é sim a autoridade suprema, ou seja, o ápice da autoridade, a mesma coisa que ele tinha dito aqui, numa citação onde nem sequer tem disputa, e ele não mostra isso pro público dele. Por exemplo, a gente vai aqui no... Tá, aqui, e agora vou perguntar para você, e daí? Isso só prova que você não conhece nada de Santo Agostinho, meu querido. E eu vou provar para vocês agora, prestem atenção. Pessoal, olha aqui, eu tô com o texto latino do Sermão do Monte, que ele está citando de Santo Agostinho, né, que ele citou antes, né, onde Santo Agostinho, aqui, o termo em latim, que a Paulo, que foi traduzido como suprema autoridade, é culmen autoritatis. O que é o significado mais literal possível o cume da autoridade, né? Tá no cume da autoridade, propriamente. As escrituras estão no cume da autoridade. E como ele não conhece Santo Agostinho, ele acha que isso daqui prova a escritura. Mas agora, presta atenção o que Santo Agostinho vai dizer em outra obra. Eu vou ler o texto para vocês. Presta atenção, ó. Cume da autoridade. Lembra essa expressão? Cume da autoridade. Presta atenção.
Olha aqui, pessoal, essa obra de Santo Agostinho, De Utilitate Credenti Libers Uno, capítulo 17, parágrafo 35. Olha só, nesse texto aqui, ele está dizendo que alguém também está no cume da autoridade, columen autoritatis, o mesmo termo, né? Cume da autoridade. Eu vou traduzir, eu vou pegar a neurodivergente dessa tradução aqui para dizer de quem ela está falando, que está no cume da autoridade, assim como as escrituras da outra. Presta atenção. Quando, portanto, vemos tão grande ajuda de Deus, tão grande progresso e fruto, duvidaremos de nos esconder no seio daquela igreja que até a confissão da raça humana, da cátedra apostólica, por meio de sucessões dos bispos, hereges em vão, espreitando ao seu redor e sendo condenados em parte pelo julgamento do próprio povo, em parte pelo peso dos concílios, em parte também pela majestade da igreja, manteve o ápice da autoridade, cume autoritatis, é o mesmo termo, é o mesmo termo, cume da autoridade que é utilizado lá para as escrituras. E de quem? Da cátedra apostólica, de quem? Roma. Roma, segundo Santo Agostinho, está no cume da autoridade. E ela tem, inclusive, o poder de botar a herege para fora, tá falando da autoridade dos concílios. Então, Banzoli, agora eu vou perguntar para você, e daí? E daí que ele diz que a escritura está no cume da autoridade? A igreja de Roma também. Isso não significa literalmente nada. Aqui, cara, não vai adiantar para você. Eu conheço a obra de Santo Agostinho e sei muito bem que não existe só a escritura na obra dele. Senta e chora. E, pessoal, e para finalizar, ele omitiu o texto de Santo Agostinho, onde que ele atribui, ele não comentou isso aqui, ele atribui o texto de Fausto a Santo Agostinho. Ele diz que Santo Agostinho, provando a sua escritura, falando da autoridade das escrituras, né, da superioridade das escrituras, Santo Agostinho estaria citando aquele texto, quando na realidade era o Fausto. O Fausto estava dizendo aquilo, o Santo Agostinho. Ele passou batido, também se enganando nisso daí, mas olha, e aí? Né? Enfim, para finalizar isso, ele disse que não vai responder mais nenhum vídeo. Por quê? Porque ele sabe que eu ia fazer esse vídeo jogando essas coisas na cara dele, que ele simplesmente ignorou tudo e que não tem como explicar, porque ele sabe, né, que os textos não condizem conforme com nenhuma fonte, só existe no livro dele. Enfim, pessoal, é isso. Resposta terminada, o vídeo vai ficar bem grande, mas é bom só para acabar e enterrar de vez essa pessoa aqui nesse YouTube, né? E se gravar outro vídeo, eu vou responder, nem que dê 3 horas de vídeo, será tudo refutado argumento por argumento. Então é isso, pessoal. Valeu, até mais.